E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e a semi-diversidade do Yu-Gi-Oh! É semi-maravilhosa. E muito bem, meus amigos, estou para poder falar sobre um dos decks que fizeram frente no último YCS que aconteceu. Pois é, ainda falando de coisa do YCS porque não foi divulgado tudo de uma vez e tem vários subtópicos e ações que a gente pode tratar ali. E um desses decks foi simplesmente o primeiro colocado no suíço do YCS. Pra quem não tá ligado, o YCS ele é jogado, né, com o tópico, mas antes do top você tem as rodadas. E ou seja, teve cerca de 10 ou 11 rodadas, se não estiver enganado, algo nesse nível. E aí, no final das contas, os 32 melhores colocados no suíço, ou seja, quem melhor pontuou, vão pra final, pras finais, né, que são o top 32. E aí tem os cruzamentos, a partir daí você tem a final, blá 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 blá. Se você não viu meu vídeo falando sobre o YCS, dá uma olhada aqui em cima, onde eu tenho um vídeo especificamente falando sobre as questões do YCS e os acontecimentos em si. Mas, dentre eles, teve o deck que foi o primeiro colocado no suíço, e não é o deck que você imagina, porque ele ninguém mais, ninguém menos do que o Plunder Patrol. Pois é, o Plunder Patrol, que é um dos decks aí que veio como exclusivos TCG e nunca causou nenhum impacto no competitivo, e eu acho que a criação dele nem tava meio que em volta disso. Se você não conhece o deck de Plunder Patrol, eu tenho um vídeo apresentando o deck que você pode ver aqui em cima, onde eu falo especificamente sobre as questões do deck, blá 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 blá. Então, hoje eu quero só te mostrar qual foi o deck de Plunder Patrol, porque como eu disse, a semi-diversidade, que apesar de um Plunder ter sido o primeiro colocado no suíço, a diversidade vai até a página 2, porque obviamente é um Brave Plunder Patrol usando a engine de Brave Token. Até o momento a gente não tinha divulgação da decklist do cara, mas saiu o profile dele em vários canais e agora eu vou trazer pra você. Óbvio que não falando com o cara que jogou com o deck, mas mostrando a decklist dele pra você, caso você não tenha visto. Então vamos falar um pouquinho sobre esse Brave Plunder Patrol, que foi o primeiro colocado no suíço. O assunto é esse, meus amigos, partiu. Então vamos lá! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, tá mostrando a decklist. Como vocês puderam ver, eu não pedi um tempinho pra trocar a webcam. Ah, chupa essa manga, eu aprendi como usar essa merda. Então, essa é a decklist do cara que usou o Plunder Patrol, beleza? Então lembrando que se você não sabe exatamente o funcionamento do Plunder Patrol, eu não vou falar efeito por efeito, mas vou passar uma ideia geral pra você. Afinal de contas, tem o meu vídeo aí em cima apresentando o deck, eu aconselho que você veja. Como vocês podem ver, é um Plunder Patrol Standard, né? No sentido de que ele usa 3 do Whitebeard, né? 3 da menininha, da Golden Hair, 3 do Black Eyes, né? Que no caso é o corvo, pássaro, sei lá o que porra é essa. 3 desse amigão aqui, o Bluebeard, e também 3 do Redbeard. São 2 styles dele, né? São todo a engine de Plunder full, além, claro, dos 3 campos com o Terraform, e ele usa uma da trapzinha. É uma engine bem padrão, e não precisa muito disso, afinal de contas nem tem outras cartas além disso de Plunder Patrol. Na verdade até tem. Se a gente digitar aqui do lado, se eu digitar aqui do lado, né, o Plunder, a gente tem ainda o Equipe e a Spell de fusão, que se você usa o deck mais puro, é até interessante usar essas cartas, mas não é o que o cara quis aqui. O Plunder, ele entra naquela vibe, como eu fiz no meu vídeo recentemente falando de decks, budget, digamos assim, que basicamente são todos os decks que não usam o Brave Token, que ainda assim tem uma chance no competitivo. O Plunder, eu citei ele lá porque ele topou, mas eu não sabia que ele tinha topado com o Plunder com o deck de Brave Token. Eu não sabia que tinha topado com o Brave Token. E é bizarro, né? Precisa do Brave Token pra poder funcionar. Porque comba muito bem, justamente porque nenhum deles tem efeito que triga quando eles são normal summon. Não tem. E se não tem esse tipo de efeito, tá tranquilo pra usar o Brave Token, porque só não dá pra usar o Brave Token se o teu deck tem monstros que trigam efeitos no summon, como por exemplo um Aleister. Não dá pra usar a Aleister, né? O deck de Invoked com os Brave Token, porque o normal som do Aleister dá efeito, e não tem como jogar de outra forma, a menos que você compre Invocation 100% das vezes, o que não faz sentido montar um deck em volta disso, mas nesse deck dá. Então, o Plunder Patrol, pra quem não tá ligado, ele é o primeiro deck criado, que a Konami criou, já pensando, já sabendo que ia ter a nova Master Rule implementada no jogo. A nova Master Rule que eu digo
não depende mais dos links apontarem para os lados. Você pode fazer Synchro, Fusão e Exceed sem que os links apontem para lá. O Plunder foi o primeiro deck que veio nessa vibe. E ele foi o exclusivo TCG de janeiro de 2020. Então, eu acho que foi, se eu não estiver enganado. Posso estar errado, mas eu acho que eu não tô. Tô errado? Não, né, cara? Ele foi lançado em janeiro de 2019. Não lembro. Foda-se. Bom, enfim. Mas meio que foi pensado nisso, imagino eu. E aí, você tem as paradas que você tem o Link Plunder, né, a Fusão Plunder, o Synchro e o Exceed. Pra quem não sabe, os efeitos dos Plunder, basicamente, é o seguinte. Você tem Link, Synchro, Fusão e Exceed, mas e você consegue fazer eles normalmente, né, por exemplo, tem um Synchro aqui. Então você tem o Tanner na engine, e ele é nível 4, e todos os outros também são nível 4, somando dá 8. Junto tudo com o material Exceed, você faz esse cara. Tem a Fusão aqui, mas precisa usar Spell. Então dá pra fazer tudo isso, mas não é por isso que você usa eles. Você usa eles porque você tem o efeito dos monstrinhos, né, que eles podem fazer o summon de um Plunder Patrol do extra deck do mesmo atributo que um monstro que o oponente controle, certo? Então, se o oponente tem um controller que esteja no cemitério dele, então se o oponente tem no campo ou no cemitério um monstro de luz, você vai poder invocar o monstro de luz. Se controla o monstro de fogo, se tem lá no cemitério dele ou no campo, você faz o de fogo e faz o Dark também. O Dark é bem popular, todo mundo usa essa merda aí, tá? Tem o Prankids, que é muito popular no metagame, então fogo sempre vai ter também. O Luz, que é o mais complicadinho, mas dá pra arranjar. E aí é que entra a parada do deck de Plunder, né? Ele é muito chato nesse sentido, porque ele não se segura, porque depende muito do que o oponente tem. E aí é que entra, por exemplo, a Trap, e a Trap, inclusive, ele é buscável, né, pelo efeito tanto do monstro de fusão, tanto quanto o Exceed, que interage com o monstro, descartando uma carta Plunder, mas ele pode adicionar uma Spell Trap depois, e aí você pode buscar a Trap. Mas aí é complicado de você adicionar ela, né? Deixa eu ver isso aqui, ó. Adicione um Plunder Card, você pode pegar com o campo também, né? Então assim, é buscável mais ou menos nesse sentido. E é tranquilo, o deck é bom. Qual que é a parada do deck? O deck não é explosivo, T0, não é nem um pouco explosivo indo T0, mas ele tenta grindar o jogo, e quanto mais o jogo grinda, melhor é pra ele. O deck fica muito bom. O link dele é muito forte, lembrando, esses summons aqui, quem faz são os monstrinhos aqui, né? No caso, esse cara e esse cara aqui. Eles são quem fazem isso acontecer. De no turno do oponente, eles fazerem o summon de um monstro do teu extra deck, da mesmo atributo que os monstros do oponente que tá no campo ou cemitério. E aí você equipa o monstro que ativou o efeito no teu Plunder. Os monstros Plunder, ele tem a seguinte questão pra interagir. A Fusão interage como Omni Negate, negando qualquer carta que o cara ative, contanto que você descarte uma carta Plunder, tem que descartar uma carta Plunder. E aí, se ele tava equipado quando você ativou esse efeito, você vai poder adicionar qualquer carta Plunder do deck pra mão. E ele tem um outro efeito Quick, que é excelente, que você pode dar alvo em um monstro Plunder Patrol na tua Spell Trap Zone e invocar pro teu campo. Isso é muito bom, tem vários combos bons nesse sentido. Além disso, você tem o Synchro, né, que ele pode descartar um Plunder e dar alvo numa Spell Trap que o oponente controle, e aí você bane a Spell Trap, e se você, no caso, se ele estava equipado, não, ele só faz isso, né, ele bane uma Spell Trap, e aí ele pode adicionar o monstro Plunder em seguida. Se esse monstro tá equipado com uma carta Plunder, ele pode ativar isso no turno do oponente também, como efeito Quick, tá? Então, em linhas gerais, ele tem um efeito de ignição normal, que precisa descartar uma carta Plunder, dar alvo em uma Spell Trap, banir ela e adicionar um monstro Plunder, mas se esse monstro está equipado, você pode fazer isso no turno do oponente. E a ideia é justamente essa, fazer no turno do oponente, porque você vai dar efeito dos bichinhos pequenos, vai invocar esse cara, por exemplo, equipar o bicho nele, e aí ele tem o efeito Quick, de interação. O outro é o Exceed, que pode vir da mesma forma, né, invocando do extra deck sem materiais, e por isso que ele não tem um efeito assim que precise dos materiais, e ele dá alvo em um monstro, descarta uma carta Plunder, dá alvo em um monstro que o oponente controla, bane ele, e aí você pode adicionar um Plunder Patrol Spell Trap do deck pra tua mão. E esse efeito é Quick se ele estava equipado com a carta Plunder Patrol. Basicamente é assim que os monstros Plunder interagem. Além disso, você tem o Exceed, e o Exceed é feito com dois monstros, incluindo um Plunder, né? Então, metade Plunder e o outro pode ser um monstro genérico, como por exemplo a própria Aquamensa, o que é ótimo, ótimo, ótimo. E aí, ele tem um efeito que você pode escolher um effect monstro que você controla e faz special de um Plunder Patrol monstro do teu extra deck com o mesmo atributo do monstro que o oponente controla ou que tá no cemitério. Então assim, por mais que nem todos esses Plunder consigam fazer summon no turno do oponente, desses caras, né, dos teus monstros de extra deck, porque só esse cara faz e só esse cara faz. Esse aqui não faz e essa aqui não faz. E essa é a melhor carta do deck, o melhor monstro do deck, né? Quer dizer, ela é o melhor combo monstro, né? O melhor monstro standalone é esse cara, sem sombra de dúvidas alguma. Mas não importa, porque o importante é você fazer o Link, e o Link consegue fazer isso no turno do oponente, porque aí ele vai dar efeito nele mesmo e vai invocar um monstro do teu extra deck e vai se equipar no Plunder que você invocar. Então a ideia é você dar ele, fazer o monstro de luz, por exemplo, e equipar o bicho de fusão. E se equipar no bicho de fusão. Você faz isso no teu próprio turno, não precisa ser só no turno do oponente, tá? Esse aqui só faz no turno do oponente, esse aqui faz no teu próprio turno. Você faz no teu próprio turno e faz a fusão. E aí,
você vai poder deixar a fusão na mesa com uma descarte. Você vai poder dar efeito da fusão, invocar esse bicho e no turno do oponente você dá de novo o efeito dele, se equipando e invocando outra fusão, outro bicho, né? Fusão não, outro Synchro ou um Exceed. E aí é bom pra caralho. E nesse processo, quando você faz isso, de invocar o bicho pelo efeito do Link, você ainda compra uma carta. Então assim, esses são os efeitos básicos do deck. Mas a engine de Plunder de Brave Token tá aqui, não é porque ela comba diretamente com o deck de Plunder Patrol. Na verdade, é muito pouco os decks que combam bom de maneira sólida com a engine de Brave Token. Você usa porque é bom, porque a engine é forte, porque a engine tem uma carta forte ainda do segundo, porque a engine tem um Omni Negate e porque a engine põe pressão e coloca um bicho de 2000 de ataque, né? 2 bichos de 2000 de ataque, um deles negando qualquer coisa. É por isso que você usa. Tem alguns artifícios que você pode usar pra ser bom também, porque como a carta mais importante do deck é o Link, você precisa fazer ele com 2 monstros, incluindo o Plunder. Tem algumas jogadas que você consegue fazer de one card, por exemplo. Você dá normal sumo desse cara, ele tem 1500 de ataque, então ele sozinho, ele não consegue virar o Mirage pra virar outra coisa. E ele não é nível 1, então ele não vira Linkuribo. E ele, pra quem não sabe, se ele é descartado ou mandado do campo cemitério, né, você vai poder invocar um outro Plunder do teu deck. Ele é muito bom, mas não tem como mandar ele standalone. Você pode dar campo descartando ele e adicionar outra carta. Beleza, absurdo. E aí ele dá efeito, triga, invoca alguém do deck, e aí a carta que o campo vai pegar vai ser o Normal Summon, por exemplo. Essa menina, por exemplo, ela é one card de alguma coisa, porque dá Normal Summon dela, ela vira o Almirage, e aí você consegue trigar o segundo efeito dela, descartar qualquer carta e invocar ela do cemitério. E ela tá lá, e ela é um Plunder, o Almirage não é Plunder, mas tudo bem, e aí você consegue fazer o Linkão. A ideia primordial do deck é essa. Aí, nesse meio do caminho, a gente Brave Token pode te ajudar, sendo metade da jogada, porque você consegue fazer, por exemplo, normal summon de um prank qualquer, pode dar Aquamancer, descartar Aquamancer, fazer a engine de Brave Token, coloca o token lá. O token já é metade desse cara aqui, tá ligado? Então, beleza, já é metade disso, já é bom, já é alguma coisa. Você pode deixar lá pra ser o Griffon, se a tua jogada estiver mais aberta, beleza, já é tranquilo. E o objetivo do deck é esse, é assim que o deck gira. Não tem nada de muito complexo, tá ligado? A Trap, pra quem não sabe, ela vai invocar um Plunder no teu cemitério, e aí você vai declarar um atributo, né? Você declara um atributo e escolhe um face opponent que te controla. O monstro se torna daquele atributo, né? Então, por mais que o oponente não tenha nenhum monstro de luz, você pode transformar o monstro dele em um monstro de luz. E aí você invoca o Plunderzinho aqui, e ele tem o efeito de se equipar, de invocar o monstro do teu extra deck, né? Você invoca o luz e se equipa no bicho de... E se equipa na fusão, né? Eu tô explicando um pouco mal porque o deck é os efeitos são um pouco doidos, né? Mas enfim. E aí você consegue interagir com o oponente dessa forma. Você vai ter ou um Omni Negate, junto com outro Omni Negate, ou você vai ter uma banição de Spell Trap, ou você vai ter um banimento de monstros, enquanto descarta uma carta e triga os efeitos potenciais, enquanto o Hat Follow Up na mão. A ideia é essa. Não é nada muito absurdo, não é nada muito forte. Por todos os monstros serem água, você consegue fazer o Bahamut, consegue fazer o sapo. Tem jogadas que você consegue fazer isso de fato. E também, no caso, a engine de Brave Token pode te ajudar fazendo também, né, o Synchro aqui, porque ele é nível 4, né? Esse token aqui é nível 4, então se você junta com a Golden Hair, você consegue fazer o sincrão da massa. E aí você consegue fazer jogada de tipo, gera o token, aí a carta pega o descarte, né? Você pode pegar o Grifo já entra na mesa. Essa menina pode vir normal sumo, linkar fora, fazer o Mirage, dá efeito dela, descarta o equipe, por exemplo. Ou se você não descartou, descarta o equipe, ela entra por special, ela é Thunder nível 4, o token é 4 também, você pode fazer o sincrão da massa. Enfim, você consegue fazer alguns giros do outro deck dessa forma. E aí, outro fato que faz com que o deck seja mini interessante é que você tem uma lineup ok de hand traps. Ele tá usando 10 hand traps, um deck de 40 cartas, o que te dá uma chance aí de abrir com pelo menos uma todo jogo, com certeza, mas duas tem uma chance ok de você abrir também. E aí, é um deck com poucas cartas que usa as hand traps que você sempre quer ver, e o deck é interessante nesse sentido, tá? O cara foi primeiro colocado no Suíço, o deck não é nenhum Tier 1, eu tentei explicar aqui o porquê, quais são as sinergias e a parada que o deck tem, mas ele não é nenhum Tier 1, tá? Não é nenhum Tier 1 nem de longe, e o deck pra usar hand trap não é esse aqui o melhor. Talvez o deck pra usar poucas cartas e usar hand traps e usar a engine de Brave Token, ele talvez seja um dos melhores, tá? Mas ainda tem o deck de Eldritch que consegue fazer isso, mas eu acho que o deck de Eldritch Cyberse não usa tantas hand traps em poucas cartas, em 40 cartas, tá? Não são tantos decks que conseguem usar a engine de Brave Token, muita hand trap e ainda ser sólido e eficiente. Talvez esse aqui seja um dos melhores pra fazer isso, que não é um número ótimo de hand trap, eu acho que tem que ter pelo menos 12, tá? E aí, enfim, talvez um pouquinho mais de hand trap, mas aí pra isso vai ter que aumentar a quantidade de cartas, não sei se isso é bom, mas talvez isso aqui seja um dos melhores, pra usar Brave Token, usar muita hand trap e o deck ainda ser sólido standalone e conseguir fazer algumas coisinhas boas. Se você puder observar aqui, você vai ver que o cara usa o Ash, o Nibiru, o Ogre e o Belly, não tá usando Veil, nem Pumps, nem nada do tipo, ele escolheu usar essas hand traps aqui, essa aqui de alto impacto, essa aqui é de médio impacto, né? E essas aqui são mais versáteis e genéricas, essa carta sendo ok, contra a engine de DPA e todo mundo
mundo usa DPE, mesmo os decks que usam Brave Token, né? Então essa foi a escolha dele. No side não tem o Lancer, que é uma das entidades mais importantes, mas o motivo é muito bom, porque o deck trabalha com banimento, tá? Então esse cara vai banir traps no turno do Spell Trap no turno do oponente, inclusive muito boa pra ser dada na Journey do oponente. Esse cara aqui é imprescindível, muito interessante mesmo. Você tosse pra tomar um Ash pra ter um bicho de fogo no campo dele, ou então tosse pra poder conseguir buscar, não precisar buscar monstros com o campo e buscar a trap, porque aí você sempre vai conseguir fazer qualquer monstro que você quiser. E aí também tem o Exceed, que bane monstro, que também é muito sólido, muito bom mesmo você conseguir banir monstros. Então, as tuas cartas interagem com o banimento. Se você der a Lancer no oponente, você não vai conseguir dar efeito desse cara, porque ele precisa banir. Descarta, bane e aí busca. Se não conseguir banir, não tem como ativar os efeitos dele, tá ligado? Então, ruim. Por isso que ele optou por não usar o Lancer e ainda usou o Evelyn como carta Going Second. Todo o side dele aqui, ó, isso aqui, são todas cartas Going Second. Dependendo da matchup, se a hand trap não alinhar, o que pode acontecer e acontece muito, você coloca esse tipo de carta. Pra ir Going First, de repente você tira uma hand trap que não é muito boa na matchup e coloca o Judge da vida. E o Crow pode ser pra completar alguma matchup e tapar algum buraco. Mas enfim, é mais ou menos esse o pensamento do deck, tá? O deck é interessante, o deck é maneiro, e com certeza o cara joga pra caralho, consegui fazer o primeiro no suíço, mas caiu no top 32 e morreu, nadou e morreu na praia. Mas ainda assim, é uma parada legal pra você ver que fora do eixo do deck meta, o Brave Token é bom, consegue carregar, mas mostra também um potencial adormecido do deck de Plunder. É claro que é nítido que faltam suportes pra ele, e ele é extremamente deficiente. Esse deck é muito ruim no sentido de depender totalmente do oponente, cara. Depender totalmente do oponente. No formato passado, tinha jogadas que... alguns jogos que eu vi, né, de Plunder, que a galera ainda gosta do deck, tá ligado? E aí você via algumas partidas que o cara tinha o Gama e o oponente, por não saber como o deck roda, o cara dava o Gama de bobeira, sendo que não precisava. Descartava o Gama, o VW da vida, tá ligado? E quando você faz isso, você coloca um bicho luz no cemitério do oponente. Então, se você não dá pro Plunder os atributos pra ele poder usar, o deck fica vendido. E aí, falta o bicho, o de água, por exemplo. É o Link, que é muito bom, mas se tiver só água, não importa, né? E a Aquamência, no caso, é água. O Vento, que é o Griffon aqui, também não importa. O Prankids, que tem um monte de bicho. Fogo, terra... fogo, terra, água e vento, que são os elementais. O teu deck não tem terra e não tem vento, que é muito popular no Prankids, com Meow Meow, com Roxys. O de água, que é o Dropsys, só faz o Link, mas aí, tipo, paciência. E tem o fogo, que só faz o Synchro, mas o Dark você não consegue fazer. E o Prankids nem usa monstro Dark, se não estiver enganado, né? Nem Link, nem nada do tipo. Então, você já fica vendido, precisa muito desesperadamente da trap. E aí, tem várias matchups que só acontece, tá ligado? Contra VW, bicho só são terra e vento. Não tem bicho aqui. Então é complicadíssimo. A Konami precisava urgentemente dar suporte pra esse deck, que eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um potencial legal. Ele não é um deck que estoura a tua cara, pelo contrário, ele leva pro grind. E aí eu acho que falta alguma carta de main deck que te ajude, tipo, pra caralho a conseguir fazer alguma coisa. E falta também, obviamente, os monstros, o monstro de vento e o monstro de terra, pra você ter versatilidade e não ficar morto em todas as matchups, tá ligado? Você precisa ter os teus bichos desse deck vivos em todas as matchups possíveis. Inclusive, eu acho que teve até uma live que eu criei cartas falando de Plunder Patrol, mas enfim. Acho que tem até um vídeo no meu canal antigo que eu falo sobre decks que faltam receber suporte. E o Plunder com certeza é um deles. Mas enfim, meus amigos, tá aí. Esse aqui é o deck, né? O deck interessante, o deck maneiro. Claro que se você for montar ele pra jogar competitivamente falando, não vale a pena montar, a menos que você use o Brave Token. Mas se você usar o Brave Token, faz sentido, porque como eu disse, ele é um dos poucos decks que conseguem usar muitas hand traps enquanto usa a engine de Brave Token e não é mirado no competitivo. Tipo, você toma o Token Collector? Toma, mas é só ali, tá ligado? Tudo bem que você toma BL ainda, o Ogre você não tomando no campo e é dolorido, mas enfim, ainda é um deck maneiro. É claro que o Prankids é muito melhor do que ele de se usar, porque usa o mesmo número de hand trap e o Prankids é forte pra caralho, diferente desse deck que tenta levar o jogo pro chão. O Prankids tenta acabar o jogo rápido com o Double Hijack, mas ainda assim é algo a se pensar. Mas se você não pode comprar os Brave Token, eu aconselho você não usar esse deck por enquanto não, a menos que você queira guardar pro futuro suporte que a Konami provavelmente vai dar nele, e aí sim possa vir a ser um deck relevante no Yu-Gi-Oh! De alguma forma. Mas enfim, meus amigos, é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se você não tinha visto a decklist ainda, tá aí a decklist pra você, testa, joga e aí deixa o feedback depois. É isso aí, valeu, falou, meus amigos, e até... Cadê ela? Não acredito. Ah, tá. Trocando então. Pera aí. E lembrando, meus amigos, se você tem saudades de ativar o... Muito bem, meus amigos, então é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Eu tenho que arrumar melhor isso aqui pra eu poder fazer, não fazer essas babaquices que acabou acontecendo. Valeu, até mais. Troca.